Bom dia, bom dia, bom dia. Quero agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade de estar aí em frente à tela. Agradecer a IGMG, na pessoa do Glaucio, que está me dando essa oportunidade de estar aqui falando sobre litotânio com vocês. Eu sou Écio Fábio Souza, eu faço parte da equipe técnica da Alga Dermes, que é uma empresa que está no Espírito Santo. Ela já foi Brasalgas, que foi a empresa pioneira no trabalho com alga litotânio no Brasil. E sou responsável técnico pela BionLife, que é uma empresa que está em Patrocínio, no interior de Minas, que trabalha com litotânio para nutrição de pessoas, nutrição humana. Eu me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1988. E desde que eu me formei, eu voltei aqui para a minha cidade, Patrocínio, e me propus a fazer um trabalho de campo, principalmente em bovinocultura de leite, que é a principal aptidão aqui da região. E nesse trabalho eu consegui construir uma credibilidade técnica interessante. E creio que, mediante essa credibilidade, houve uma situação que eu fui convidado a ir ao Espírito Santo para conhecer um novo produto que se propunha a resolver problemas de casco, mastite e retenção de placenta. Ou seja, era bom demais para ser verdade, né? Era tudo que eu precisava para levar para o meu cliente. Obviamente que eu não acreditei, né? Eu cheguei a dar um 6 nessa história, mas me propus a ir no Espírito Santo para conhecer. Lá no Espírito Santo eu achei o discurso das pessoas interessante, achei que tinha algum sentido. Aí eu trouxe uma certa quantidade do produto e montei algumas unidades demonstrativas para mim. E na prática aconteceu exatamente o que falavam que ia acontecer lá no Espírito Santo. Eu fiquei muito encantado com o fato e fui tentar buscar na literatura as explicações. Então eu conto essa história só para ilustrar que comigo o conhecimento da alga litotânio foi o contrário de uma normalidade, né? Normalmente nós os técnicos, a gente vai na literatura, descobre, aprende e aplica. Comigo foi o contrário, comigo eu apliquei, vi os resultados, ficava maluco com aquilo e ia buscar a explicação. Então, ou seja, o fato é que gerou o meu maior interesse. Mesmo naquela época não existia muitas explicações científicas no meio. Hoje existe alguma coisa, mas existe muito pouco ainda. Mas não existe hoje no meio científico algo que explique o conjunto de situações da alga. Nós temos, às vezes, situações isoladas, pontuais. Por exemplo, quando eu via lá naquela época uma situação onde que o uso do litotânio tinha resolvido os problemas de casco de uma propriedade, eu ia na literatura buscar explicações e achava lá, às vezes, atribuição ao zinco a esse ponto. Obviamente que eu sabia que não era o zinco, e sim o conjunto das situações proporcionadas pela alga. Mas, pelo menos na literatura, eu achava um fundamento científico para me poder argumentar. E aí me propus a sair no Brasil todo, apresentando a alga, montando unidades demonstrativas. E assim, hoje eu me sinto muito honrado em saber que eu participei do início desse processo, porque a cada dia que passa eu tenho mais certeza que a alga litotânio vai sim dar uma contribuição muito grande para o nosso país. Bom, então vamos lá. A alga litotânio é uma alga calcária, uma alga vermelha da família das corallineáceas. Ela ocorre em vários pontos do mundo, mas no Brasil nós temos uma quantidade muito grande e uma ótima qualidade. Então no Brasil nós temos alga litotânio para abastecer o mundo todo durante mais de 10 mil anos. Não vou perder muito tempo aqui nessa caracterização dela, porque isso aí está disponível na internet, qualquer um de vocês pode buscar, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas características especiais dessa alga, que certamente são os motivos para ela ser tão espetacular, para proporcionar resultados tão espetaculares dentro do propósito de uso, né? Ela é uma alga que tem na sua constituição 74 minerais, cálcio e magnésio são os principais, mas todos esses minerais são inseridos dentro de uma cadeia carbônica. Então, são minerais protegidos, quelados, né? Uma boa presença de aminoácidos e ainda essa característica física que está na fotografia,
que é o fato dela ser porosa. Ela tem uma superfície de contato muito grande. Qual seria, como que ela atua, né? A alga-litotano atua em 2 pilares. Ela atua como tamponante, e eu quero citar que ela atua como tamponante local e sistêmico, que já é um diferencial em relação aos tamponantes tradicionais, e fornece minerais na forma orgânica. No propósito de mineralizar, a alga-litotânio fornece os minerais de uma forma balanceada, né, e protegidos dentro de uma cadeia carbônica, ou seja, nós todos sabemos que os minerais protegidos estão livres das interações antagônicas, né, das interações iônicas, né, das competições por sítio de absorção, por carreadores, etc. Ou seja, o mineral protegido, ele cumpre melhor o propósito de mineralizar, né? Nesse ponto, também é importante a gente citar que, pelos minerais serem de alta biodisponibilidade, o uso do litotânio proporciona bons níveis de cálcio e magnésio na circulação, que são minerais alcalinos e que são úteis para neutralizar o íon hidrogênio presente na acidose metabólica. Então, por isso que eu citei que ela mineraliza e tampona, né, de forma sistêmica. O tamponamento de forma local, né, ela consegue um propósito melhor exatamente porque ela tem uma superfície de contato muito grande, né, por causa daqueles poros que eu mostrei no slide anterior. Isso faz com que ela seja altamente solúvel, mesmo em pHs não tão baixos, né, ao contrário dos tamponantes tradicionais, né. Os tradicionais necessitam de um pH muito baixo, aí, em torno de 4, para ele poder solubilizar totalmente. E a gente sabe que dificilmente, ou impossível, a gente ter um pH aí na casa de 4 de um animal que não esteja com uma acidose clínica, né? Então, essas 2 características certamente são os motivos para o litotânio proporcionar resultados tão espetaculares, que é o tamponamento local e sistêmico e o fornecimento de minerais na forma orgânica. Eu sempre comentei que o tamponamento do litotânio ele é mais constante, ele não tem tantas oscilações. E eu achei aqui na internet uma postagem de um colega nosso, que é veterinário de uma empresa espanhola, né, a Quimiomel, onde ele mostra aqui num gráfico uma comparação entre o litotânio e o bicarbonato e um animal sem tamponante nenhum, né? Achei muito interessante porque isso aqui está ilustrando exatamente o que eu falo há mais de 20 anos a campo, né? Então, vamos dar uma olhada no gráfico. A linha marrom, né, roxa, ela mostra um animal sem tamponante. Logo após a dieta, o pH ele sobe um pouquinho e depois desce a níveis menores do que 5,5. E nós sabemos que todo o nosso desafio é manter o pH do homem acima de 5,5. Né? Mas o testemunho aqui, ele baixa muito rápido para números abaixo de 5,5 e permanece nesse pH muito baixo durante um período muito longo, né? Depois vem aí a linha rosa, que é a linha que está ilustrando o bicarbonato, né? Vocês veem que logo depois da dieta o pH sobe um pouco, mas à medida que vai acontecendo as fermentações, ele vai baixando o pH, né? Só que ele abaixa, mas ele não deixa abaixar tanto quanto o animal sem o tamponante e ele demora mais a cair do 5,5, né? Mas ele ele permite que o pH fique abaixo de 5,5 durante um tempo relativamente longo, menor do que o testemunho, mas longo. E a linha azul é a que está ilustrando o uso do litotânio. Olha, para vocês verem que claro que após a dieta, a fermentação vai baixando o pH, mas o litotânio consegue segurar o pH acima de 5,5 durante um período muito longo e ele permite que o pH abaixo de 5,5 durante um período muito pequeno e com menos oscilações. Então, essa característica ela faz uma diferença muito grande, porque
mantém-se o pH, na maior parte do tempo, acima de 5,5, e nós sabemos que um pH acima de 5,5, nós vamos ter uma melhor proliferação da microflora e da microfauna, né? Consequentemente, isso resulta em uma melhor capacidade de aproveitamento da dieta, né? E quando você junta essa característica e mais a mineralização perfeita, você percebe visualmente que o animal está vendendo saúde, melhora inclusive a aparência da pelagem. Eu sempre comento que se nós pegarmos um grupo de animais e dar litotânico para esse grupo e deixar um grupo sem, e depois se alguém misturar esses dois lotes, qualquer pessoa consegue separar no olho aqueles animais que estão recebendo o litotânio. A dosagem do litotânio. Bom, como ele tem aquelas características que eu citei, né, que ele é muito poroso e tem essa capacidade de promover cálcio e magnésio na circulação, o litotânio consegue ser um tamponante eficaz, tanto local como sistêmico, com dosagens menores. Uma dosagem menor é interessante para a fábrica de ração, porque isso aí vai ocupar menos espaço na fórmula, né? Vai sobrar mais espaço para a pessoa, para a empresa, incrementar mais aquela ração. E outro ponto que é muito importante a gente citar é que o litotânio ele tem uma capacidade de tamponar no mínimo 2,5 vezes maior do que qualquer outro tamponante tradicional. Isso significa que você vai ter uma inclusão menor, né, com um gasto menor, e o custo hoje da alga litotânio chega a ser a metade do custo do bicarbonato. Então oferece algumas vantagens. O que o uso do litotânio então proporciona? Né? Eu resumi isso aqui em três lâminas. Né? Para o produtor, o uso do litotânio resulta em redução de custos, porque ele otimiza o investimento em nutrição, uma vez que capacita o animal a aproveitar melhor a dieta, melhorando assim a produtividade e reduz gastos de medicamentos. Obviamente que se você tem um animal com pH ajustado e com os níveis de minerais ideais, ele vai ser um animal mais saudável, né? E o animal com mais saúde vai produzir mais e gastar menos. Para os animais, é o que eu falei, um animal com um funcionamento pleno, onde todos os seus sistemas estão com capacidade de funcionar, ele vai ser um animal que vende saúde, então ele vai produzir mais e gastar menos. Para nós, os profissionais da área, né, nós os técnicos, ele facilita muito o nosso propósito de melhorar os índices zootécnicos. Sabe? Fica muito mais fácil, é uma ferramenta espetacular para nós levarmos um serviço de qualidade para os nossos clientes. Bom, tem um outro setor que beneficia muito, que eu não citei aí nos slides, que é a fábrica de ração. Porque a fábrica de ração, quando você tem uma fábrica de ração boa e uma segunda fábrica boa, os produtos dessas fábricas são muito parecidos. Então acaba que eles não têm diferenciais de mercado. Muitos deles, às vezes, baixam 1, 2 centavos no preço da ração, porque o preço talvez seria o único diferencial, e acaba todo mundo perdendo. Com o litotânio é uma oportunidade espetacular de reduzir o custo de produção, né, e ainda de proporcionar um produto, uma mistura diferente, uma mistura que vai proporcionar resultados visuais. Né? Então, qualquer fábrica de ração consegue, com o litotânio, ter uma linha de ração tamponada sem elevação de preço. Os resultados obtidos a campo, como eu falei, isso aqui são resultados que a gente vê no dia a dia, apesar de não estar aqui com citações científicas, mas são mensurações que estão presentes aí na internet e são coisas que eu vivi. Tá? No caso de ruminantes de corte, existe uma boa redução no consumo de sal mineralizado, isso porque quando se aditiva, né, o sal mineralizado com litotânio, a gente melhora a biodisponibilidade dos minerais e a taxa de absorção maior, e com isso o instinto do animal vai fazer com que ele consuma menos sal mineral. Ele não altera o sabor, mas é o instinto que vai fazer a redução, e a redução no volume de consumo normalmente proporciona uma economia maior do que o custo que você vai ter para aditivar. Ele tem um efeito espetacular na redução de estresse, principalmente estresse térmico. Eu já tive a oportunidade de
de ver na hora quente do dia animais a pasto, lá pastando, enquanto animais que não estavam recebendo glitotânio escondidos debaixo de uma sombra. Ele proporciona um maior ganho de peso em confinamento, né? Obviamente que controla a acidose e as suas consequências, auxilia no controle de moscas do chifre. A gente não tem uma explicação clara para esse ponto ainda, mas a gente usa isso inclusive como argumento de vendas, sabe? Muitas situações de rebanhos altamente infestados, passa a usar o glitotânio aditivado aí ao sal mineral e a mosca ela reduz muito aquela população. Melhora muito a taxa de prenhez, né, após a estação de monta. Isso eu já tive a oportunidade de constatar inúmeras vezes, assim, com números extremamente significativos de diferença. E aumenta o peso a desmama, né? É claro, porque se ele melhora a qualidade do leite, né, o leite fica com mais sólidos, os animais desmamam mais pesado, né? Para ruminantes leiteiros, melhora muito a taxa de prenhez, né, reduz o estresse térmico, então, consequentemente, reduz mortes embrionárias, oferece um bom controle da acidose clínica e subclínica, né, otimizando a dieta, isso eu já citei, melhora a produtividade de leite, nos casos que eu mensurei, sempre foi entre 9% e 23% no volume, apesar que a gente evita muito de falar em aumento de volume de produção, porque tem muitas variáveis nesse aspecto. Melhora a qualidade do leite, né, com redução de células somáticas. Certamente hoje ele é uma grande ferramenta para reduzir células somáticas, que hoje o mercado exige. Reduz, obviamente, a mastite clínica e subclínica. Reduz a incidência de mastite, de problema de casco, isso é fato. Reduz a mortalidade juvenil, reduz a idade ao primeiro parto, isso tudo porque melhora a digestibilidade. Temos resultados também espetaculares em outras espécies que eu não vou, por falta de tempo, não vou atentar aqui, mas resultados muito interessantes em suínos, em aves de corte, de postura, melhorando carcaça, qualidade de ovo, etc. Bom, pessoal, vou fazer meus comentários finais. Os resultados expressivos com o uso da alga glitotânio acontecem em todas as espécies animais, inclusive no homem, e em todas as espécies vegetais. Eu, com essa minha vivência com a alga glitotânio, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é uma ferramenta espetacular para nos ajudar no propósito de produzir mais e melhor. Apesar de haver no meio científico poucos trabalhos comprovando vários desses resultados que eu citei, eu utilizo muito a lógica biológica para justificar muitos desses resultados. Ou seja, se nós temos um organismo bem mineralizado, com pH ajustado, obviamente nós temos condição para esse organismo ter um funcionamento pleno. E o funcionamento pleno desses organismos resulta, sim, em saúde e maior capacidade de produção. Nesse último slide eu deixei aí os meus contatos. Quero me colocar à disposição de todos vocês para esclarecer qualquer dúvida, de colocar à disposição de vocês toda essa minha experiência, essa minha vivência com a alga glitotânio. Terei um enorme prazer em poder atender quem necessitar. E coloquei também a foto de 2 produtos destinados ao ser humano, 2 produtos de alga marinha, e quero sugerir a vocês que procurem saber sobre alga marinha para seres humanos, que eu tenho certeza que pode sim ser muito útil, ou para você ou para alguma pessoa que você conheça. Muito obrigado a todos.